Mas a maior parte do esforço na criação da Luftwaffe foi de Erhard Milch, que saíra da Lufthansa em 1933. Um de seus primeiros atos foi mandar incrementar a produção de aviões de combate e bombardeiros para estimular a indústria aeronáutica. Os primeiros projetos eram apenas temporários e incluíam um bombardeiro Heinkel HE-51 e o Ju-52 convertido. Mas logo vieram outros modelos. É irônico pensar que o Messerschmitt B-109, o mais conhecido bombardeiro da guerra, foi quase descartado no início. O primeiro voo, em setembro de 1935, o Bf-109 provocou mais mortes na Segunda Guerra Mundial do que qualquer outra aeronave do eixo. E em outras ocasiões, serviu como bombardeiro acompanhante, interceptador, como avião de ataque e avião de reconhecimento. O Bf-109 também foi produzido em maior quantidade do que qualquer outra aeronave do eixo na guerra, sendo a aeronave mais produzida da história, com mais de 31 mil unidades construídas. Apesar do Bf-109 ter alguns pontos fracos, como ser de curto percurso e ter problemas de aterrissagem, ele foi competitivo entre os bombardeiros aliados até o fim da guerra. Bf-109 era a designação oficial da aeronáutica alemã, já que o projeto fora enviado pela empresa Bayerische Flugzeugwerke. A empresa mudou seu nome para Messerschmitt. Alguns bombardeiros tinham a designação ME-109 estampada na fuselagem. ME-109 era o nome usado pela propaganda da Luftwaffe, assim como pela Messerschmitt e pelos funcionários da Luftwaffe. Willy Messerschmitt, a princípio, não participaria da concorrência que buscava um bombardeiro monoplano de metal para uma pessoa, para substituir o arado AR-64 e o biplano Heinkel HE-60 em serviço. Isso foi feito com certa animosidade entre Messerschmitt e Milch, diretor da RLM, depois de um projeto anterior que fora um fracasso para a Luftwaffe. Mas Messerschmitt era muito amigo de vários oficiais da Luftwaffe, graças ao sucesso do Messerschmitt Bf-108 Typhoon, um avião esportivo. Depois de um atraso de meses, os fabricantes de aeronaves da Bavária, ou a BFW, da qual Messerschmitt era o projetista-chefe, foi convidada a participar no início de 1935, apesar de Milch ter avisado que eles nunca ganhariam o contrato. Messerschmitt já havia desenhado muitos Bf-109 até o momento. Como o Bf-108, o novo projeto se baseava na construção leve de Messerschmitt, que queria reduzir o número total de partes sólidas tanto quanto possível. Um dos melhores exemplos é a montagem dos pontos estruturais a uma parede de fogo resistente no cockpit, incluindo as barras das asas, bases do motor e trem de aterrissagem. Outra vantagem desse projeto era, já que o trem de aterrissagem se prendia à fuselagem, era possível remover as asas para reparos gerais, se necessário, deixando a fuselagem intacta no trem de aterrissagem. No entanto, havia uma grande desvantagem. A disposição do trem permitia um traçado muito curto, a distância entre os pneus principais e o que o deixava muito instável entre termos de equilíbrio quando no chão. De fato, o Bf-109 era conhecido pela dificuldade em decolar e aterrissar, e muitos simplesmente saíam da rota ou tombavam durante um percurso aparentemente perfeito. Para piorar, os suportes do trem de aterrissagem eram longos demais. Isso fazia com que o nariz apontasse num ângulo muito inclinado em relação ao solo e a visibilidade fosse zero quando taxiava. Esses problemas relacionados ao trem acompanharam o Bf-109 por toda a vida e foram responsáveis por inúmeras perdas. O 109 fez seus primeiros testes em setembro de 1935. Depois foi enviado ao centro de testes da Luftwaffe para fazer parte de um concurso. Foi um dos finalistas no concurso, já que o Arado e o Focke-Wulf foram considerados superados.
Em março, a RLM ficou sabendo que o Spitfire fora encomendado e foi criado um certo pânico. 12 dias depois, receberam encomendas do BF-109B1, abrindo caminho para o maior confronto aéreo da história. Sexto ato. A primeira blitz. Mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, os dirigíveis eram fixos na mente do público como um símbolo de terror. Já em 1908, H.G. Wells descrevera um ataque de dirigível a Nova York que deixara a cidade em ruínas numa mistura de chamas e fogo e muitos mortos. Era uma visão que não passou despercebida por comandos militares. O capitão Peter Strasser, chefe da frota alemã, acreditava que a Grã-Bretanha poderia ser vencida por meio de dirigíveis. Os alemães não monopolizavam o desejo de bombardear cidades inimigas e centros industriais, mas eram líderes na tecnologia de dirigíveis. E em 1914, os dirigíveis eram as únicas aeronaves que poderiam transportar bombas longe o bastante para atingir alvos estratégicos. No entanto, neste estágio da guerra, nenhuma nação era capaz de concretizar a visão de Wells de destruição aérea. Viajando a menos de 80 km por hora, o Zeppelin, feito de estrutura de metal e madeira compensada, revelava sérios obstáculos em combate. Eram tentadores alvos gigantescos para atiradores no chão e para pilotos no ar. A única arma que tinha a seu favor era ficar escondido. Numa noite sem lua, apesar do tamanho, Zeppelins podiam escapar de ser detectados e perseguidos. Os maiores dirigíveis se tornavam sombras noturnas. O exército e a marinha imperial alemã usavam dirigíveis para bombardear vários alvos estratégicos na escuridão, inclusive Paris. Mas o alvo mais desejado era Londres. Os estudantes alemães aprendiam a cantar Zeppelin, voe para a Inglaterra, que vai ser consumida em fogo. A chegada de dirigíveis sobre a Inglaterra em 1915 causou grande impressão na população civil. Apesar disso, o comando considerava uma campanha contínua arriscada. Partir de bases no norte da Alemanha ou da Bélgica ocupada a Inglaterra, na escuridão era muito perigoso. Depois que a Grã-Bretanha usou caças noturnos e baterias no solo providos de munição incendiária, viajar para Londres passando pelas nuvens de gases parecia uma péssima ideia. Desde o começo da guerra, os alemães queriam usar máquinas mais pesadas para bombardeios estratégicos, mas devido à falta de uma máquina adequada, até o advento dos bombardeiros bimotores Gotha. Os Gotha começaram suas incursões na Grã-Bretanha no verão de 1917, com efeitos impressionantes. Tanto a defesa aérea quanto a população civil estavam despreparadas para ataques de bombardeiros à luz do dia.